Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, a Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do amor de Deus e como Ele quer nos proteger. E a respeito do que nós pensamos e de como nós pensamos que Deus se importa com a gente. Na verdade, a importância de Deus com o ser humano, ela é algo que não tem como assim você simplesmente chegar e explicar. Não tem como. É algo que muitas das coisas a gente vê acontecer, a gente tem os fatos e nós não conseguimos entender como aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu. São coisas que deixam a gente de boca aberta, mas são coisas que acontecem. Eu falo em relação ao amor, à bondade. E se nós fizermos uma comparação de todas as bondades que nós podemos encontrar nesse planeta e juntarmos todas e comparar com o amor de Deus, não chega nem no pé, nem no pé. Mas como que é esse amor de Deus e como entender? Não tem como explicar assim a sua essência, mas muitas coisas nós podemos entender e ter uma análise a partir de pensamentos. Tem um filme, não é um filme evangélico, é um filme de ação. O nome do filme é O Procurado. É um filme de ficção, tem muita mentira, assim, um filme muito exagerado, assim, tipo, os camaradas dão tiro e a bala faz curva, coisa desse tipo, né? Mas o interessante da história, esse filme, ele é muito conhecido, ele é com Morgan Freeman e Angelina Jolie também. Então, o interessante desse filme é que é uma agência, uma organização de assassinos, de criminosos. E eles têm um código que é dado por uma máquina de fazer um tecido, né? E máquina de tecer, né? Então, quando o tecido está aqui assim entrelaçado, ou então quando existe algumas falhas ou alguma coisa nesse processo, ali tem um código, eles decifram o código e aquele código vai dizer quem é que tem que morrer. E eles são uma organização que executa esses crimes, né? Só que com o passar do tempo, essa máquina ela foi dando o nome das próprias pessoas que faziam parte dessa organização. E pelo o legado deles, né, a pessoa que aparecesse tinha que morrer. E o Morgan Freeman, ele era o chefe da equipe. Então, para preservar, né, a equipe, ele não revelou que essas pessoas deviam morrer. Eu vou falando assim para você entender mais ou menos. Então um homem surge e ele descobre que isso foi feito e ele quer fazer justiça, tem que morrer, tem papapá, aquela toda. Então vamos lá. Então esse camarada, ele era o mais eficiente. Era um cara difícil ou quase impossível, né, daquela organização matar ele. Então o que tiveram que fazer? Eles brigaram entre si, esse camarada fugiu e nessa fuga ele ficava caçando, né, procurando a oportunidade de matar cada integrante desse grupo. Então, não tendo como alguém para matar ele, eles vão investigar e descobrem que esse cara tem um filho. E descobrem que esse cara tem uma habilidade tão grande ou tão maior do que a do próprio filho. Então, o que ele faz? É interessante você ouvir isso, que você vai entender um pouco como é o amor de Deus e como ele age em você, e às vezes você não entende isso. Então, procurando o filho desse rapaz, eles treinam esse rapaz, eles treinam ele não só com a habilidade de matar e de usar arma, mas também ele vai fazer a cabeça desse rapaz, que ele não sabe,
que, que ele tem um pai, ou não sabe que esse cara é o pai dele, mas eles falam que esse cara é um assassino e que ele é um, sei lá, é um risco muito grande para a sociedade. E eles fazem a cabeça esse rapaz entende, sim, que esse cara tem que morrer. Então, passado o filme, né, para não ficar tão longo, né, no momento em que ele consegue, assim, num atrito, é porque esse camarada está sempre atrás desse jovem. Só que ele é o pai dele. E esse jovem pensa que ele quer matar ele. Então, numa ocasião lá, dentro de um trem, ele consegue balear, né? Ele consegue balear, né, esse homem, que é o pai dele. E antes dele morrer, ele diz assim: eu sou o seu pai. E aquilo ali vai causar uma grande frustração nesse rapaz por algum motivo. Mas ele não pode mais fazer nada, ele já tinha matado o próprio pai. Ele foge e tal, então ele volta para vingar e tal, aquele negócio todo. Mas o mais importante, para nós compararmos com o amor de Deus, é que esse jovem, ele era perseguido por um homem e ele não sabia. Na cabeça dele, esse homem estava querendo prejudicá-lo, estava querendo matá-lo, por ele fazer parte de uma organização, coisa tipo e tal. E é exatamente assim que acontece. Nós estamos sendo observados o tempo todo pelo nosso Pai, que é Deus. Muitas das pessoas entendem que Deus, ele é um velho barbudo, barba branca, sentado num trono, muito mal-humorado, e qualquer coisa ele fala: mata ele, mata esse, mata aquele. Mas na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Quando Deus, ele quer que você deixe uma vida de pecado, ele não quer cortar o seu barato. Não é nada disso. Assim como esse homem, que ele quer afastar esse jovem dessa organização, ele não quer tirar dele o que aquele jovem viu no momento. Aquele jovem você viu um herói, um poderoso, um cara, ele até então era um nerd, né? Não sabia nem o que fazer da vida, não tinha dinheiro para comprar nada. Agora não, agora ele está rico e ele tem poderes, poxa, ele sabe atirar, ele vê tudo em câmera lenta, coisa absurda. Então, essa organização alimentou ele com essas expectativas. E o mundo nos alimenta com uma expectativa. De quê? Essa expectativa é de nos trazer uma sustentação dentro daquilo que a gente pensa em ter, ou até maior do que a gente pensa ter, no caso desse jovem. Então, o mundo nos faz ter espaço, ou melhor, o diabo nos faz ter espaço no mundo, às vezes maior do que a gente esperava ter. Aí muita gente fica pensando assim: cara, antigamente eu converso com muitas pessoas. Eu tenho uma loja de hambúrguer, eu converso com muitas pessoas. Só cara, não esperava tanto da vida, mas hoje eu tenho meu carro, tenho mulheres, pô, viajo, papapá, que agora todo e o cara tá feliz. Por quê? Porque o diabo conseguiu implantar no coração dele algo que o prendesse ao mundo. E algo que dificilmente vai fazer ele pensar numa outra alternativa. Mas Deus está o tempo todo observando e dando oportunidade para essa pessoa ver que o que realmente ele está passando não é o que ele precisa. Não é o que ele precisa. O que ele precisa é conhecer o pai, como esse jovem do filme. Porque se ele soubesse que era o seu pai, a história seria diferente. Como quem está no pecado, mesmo vivendo uma vida de, vamos dizer assim, fisicamente uma vida de felicidade, essa pessoa não conhece o pai. Não conhece o pai. E Cristo,
ele veio nos revelar o amor do Pai, porque esse era o grande mistério da humanidade esperado pelos profetas e por todos aqueles antes de Cristo. E esse é o grande mistério, porque Cristo veio nos revelar o Pai. E como é que é o Pai? É só você ler os evangelhos e você vai ver Jesus Cristo, ali você vai ver o Pai. Quando Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, é exatamente isso que Jesus respondeu para ele, que ele responde para você hoje. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, todas as ações de Cristo que está lá registrada nos Evangelhos é a manifestação do Pai sobre nós. Você pode ver que Cristo, em momento nenhum, ele rejeita uma pessoa que quer ir a ele. Mas ele também não obriga ninguém que não queira ele, de ficar com ele. Ele não faz isso. Vai ver o jovem rico e tantos outros quiseram viver a sua vida. Mas Deus está o tempo todo o tempo de nossas vidas, da sua vida, você que não conhece o Evangelho, você que está desviado, todo o tempo da sua vida, cada segundo, Deus está te observando. E Deus está em Cristo te dando a hora que você quiser se arrepender, a oportunidade de não só conhecer, mas experimentar e sentir o amor de Deus na sua vida. Porque quando você acha que a mensagem que te proíbe de pecar, a mensagem que te proíbe de beber, de viver em baladas, de ter outros ídolos, idolatria, de ter religiões que não te levam a Deus, essa mensagem que te faz pensar que o que importa é a família, a saúde e dinheiro, e que Deus está lhe dizendo, não é isso que você precisa. Você precisa, primeiramente, do Pai, porque um filho não pode viver sem um pai. Embora você tenha a idade que for, você não é maduro. Não, você sempre, quando você não conhece a Deus, tu pode ter 80 anos, 90 anos, você é uma criança. Você não sabe o que você está fazendo espiritualmente. E o Pai quer que você o conheça. E quer lhe amadurecer no Evangelho. Que é o erro de muitas igrejas e muitos crentes hoje, é que eles não amadurecem. Eles querem só aquele ali que Paulo diz, que é aquele migalzinho, aquele leitinho, só e mais nada, não quer comida sólida. Mas Deus quer te fazer conhecê-lo e quer te amadurecer no Evangelho e na vida espiritual. Então sim, você verá, como eu consigo ver e muitas pessoas conseguem ver, que tudo que você está vendo, que tudo que você está sentindo na sua vida não é real. O dia que você morrer, tudo isso acaba. E a realidade vai vir depois. E depois não existe mais opções. Se você morrer sem Cristo, você está condenado eternamente. Eternamente. E essa condenação não é nada de ficar vagando no julgamento, não é, é um lago de fogo. É um lago de fogo. A Bíblia diz que arde como enxofre. Então, tudo que Deus quer, na verdade, é te proteger. Tudo que ele faz é para te proteger. Ele trabalhou com os profetas para proteger a humanidade. Trabalhou de várias formas para proteger a humanidade. Enviou o seu Filho para revelar o seu amor por nós, seres humanos, para nos proteger. E hoje o Espírito Santo atua no meio daqueles que querem a Deus para os proteger. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É para nos proteger. Para que, ao terminar a nossa vida aqui na Terra, nós possamos iniciar uma vida eterna com Deus no reino dos céus.
Lá você não será escravo, lá você não será uma pessoa com um certo nível de utilidade, não. Todos seremos iguais. E tudo que está lá, não é para você apenas usufruir, é tudo seu, é tudo nosso. Porque lá não vai ter ganância, uma pessoa querer o que é do outro. Lá todos sabem que tudo que tem lá é de todos. É de todos. Deus que está lá é de todos. Os benefícios espirituais que estão lá é para todos. Então, quando você pensa, uma pessoa fala assim, ó, larga esse mundo, deixa o pecado, ninguém quer o seu mal. Nós estamos apenas trazendo uma mensagem de Deus. E se nós pregamos assim, é porque Deus nos manda pregar assim. Esse é o evangelho que Cristo nos mandou pregar lá em Marcos 16. E não é para cortar o seu barato, não é para te trazer infelicidade, é para que você conheça a verdade, é para te livrar. Porque o mal que você pensa que Deus faz, que na verdade não é o mal que Deus faz, que você pensa que faz, mas na verdade o mal que acontece na terra e você pensa que Deus não está fazendo nada, sim, Deus está fazendo. Mas o mal que acontece é porque um homem quer que acontece. É como a política. Pode olhar em qualquer lugar do mundo. Todos os países, eles são o que são por causa de política. E por que a política faz isso? Porque o povo, que somos nós, não tomamos atitudes certas e deixamos o político fazer o que quiser. Então isso vai causar mal na sociedade. Mal na sociedade, você vê o problema da África, você vê o problema dos países muçulmanos, os países de ditaduras, os países comunistas, e você vê o mal que acontece lá, você já vê o mal que está acontecendo no nosso Brasil, isso é problema de política. Por quê? Porque nós não buscamos fazer de uma maneira correta com que a nossa vida possa usufruir. Ou então, o mal que acontece no mundo não é culpa de Deus. É culpa dos homens, é culpa nossa. Somos nós que botamos essas pessoas lá. Se você olhar todo o mal que acontece no lugar, tem sempre alguém responsável. E você não vai encontrar outro que não seja político. Ou então, botar a culpa em Deus da violência, botar a culpa em Deus, nada disso. Mas Deus quer te proteger dessas coisas. Deus quer te proteger dessas coisas. Deus não vai tirar de lá o político que nós colocamos ele errado lá. Não vai. Somos nós. Para tirar, para acabar com qualquer império. Você vai ver na Bíblia o Império Sírio, o Império Babilônico, o Império dos Medos Persas, o Império de Alexandre o Grande, o Império Romano e tantos os outros impérios que ninguém jamais iria imaginar que ia acabar. E Deus foi e derrubou eles. E esses impérios desses homens são impérios. Cada país são impérios que políticos coordenam eles. Políticos mal intencionados. Quem é que derruba isso? Deus derruba? Sim. Mas você quer que derrube? Joelho no chão. Reconheça o amor de Deus, que o mal que essas pessoas fazem não vai te atingir. Porque na verdade essas coisas acontecem para que o homem possa ver quem é o próprio homem. E Deus não está querendo que você sofra com isso. Ele quer te proteger. Ele quer te mostrar que o verdadeiro amor só Ele tem. As coisas que acontecem nesse mundo são coisas provocadas pelo homem, por quem está no poder e por quem botou eles lá. Mas Deus quer que você reconheça que Ele é um governo verdadeiro. E que você pode colocá-lo também no governo da sua vida, para governar a sua vida. Você pode colocá-lo lá. É uma escolha sua. Mas se você quiser continuar com o governo desse mundo, que é o diabo, governando a tua vida, os teus desejos pecaminosos, a escolha é sua. E quando nós estamos pregando o Evangelho, não é para te entristecer, não. Nós queremos apenas
que você reconheça que o que Deus quer, na verdade, é lhe proteger. O Deus que nos ama, o Deus que nos protege, é o Deus que quer viver conosco durante toda a eternidade. Você gostou da mensagem? Quer compartilhar? Quer dar um linkzinho? Quer se inscrever no canal? Faça isso de acordo com o seu coração e nunca jamais esquecendo que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.